O papo da semana passada com a psicopedagoga Luciana Menezes rendeu tanto que foi preciso continuar hoje. Então vamos assistir? Agora vamos passar para a nossa plateia do lado de cá, essas mulheres maravilhosas, para elas falarem sobre ansiedade do lado de cá agora. Vamos ouvir a mulherada do lado de cá. Não, eu tava até falando aqui com a Ana, assim, eu falei assim, será que eu sei o que é ansiedade? Pensando aqui, falando, porque assim, para mim a ansiedade era só uma questão que você estuda e sabe. A ansiedade é muito anseio do futuro à frente. Mas eu sinto ansiedade? Eu agora pensando em mim, tipo, a minha cabeça fala assim, deixa eu ver, que momento eu fiquei. E assim, procurando mesmo na minha mente, assim, aí que você falou assim, quando você vai apresentar alguma coisa, aquele frio na barriga. Sentia isso muito quando eu estava no teatro e quando a gente inicia um casamento, assim, que começa, assim, chegou a entrada da noiva, o início da cerimônia, eu sinto esse frio na barriga que, assim, que naquele momento não pode uma vírgula sair do lugar. Não pode nada, aí dá aquele coisa aqui na barriga, que aí quando você termina, eu falei assim, então eu tenho ansiedade. Mas é a ansiedade saudável, né? Aquilo ali é um momento, é pontuado. Agora, você fica o evento inteiro assim? Não. É sobre isso, entendeu? Então, eu digo muito assim, gente, o nosso corpo fala com a gente. Ele avisa a gente, entendeu? Quando algo está ficando crônico e quando algo está normal. Você está ali numa situação que realmente demanda uma responsabilidade, que você tem que entregar um bom trabalho, né? E aí, teu corpo se preparou para aquilo, porque seu cérebro mandou um medo para ele real, que para ele é real. Não tem nenhum leão ali na sua frente para te morder, mas o medo é real para ele. E aí, ok, passou daquele primeiro momento, autorregulou. Ok, isso é seu sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, trabalhando para se reequilibrar, entendeu? Então ele funcionou, é sobre isso. É normal sentir um formigamento, normal a gente sentir um formigamento na mão, aquele frio na barriga, um suor assim nas costas, ainda tô no nível... Ou tem que aumentar a fluoxetina, tem que aumentar ainda. Isso é normal ou... Peraí, gente, só um minutinho. Isso é normal? Amiga, me fala que isso é normal ou não? Eu tô bem ou não? Não tem que aumentar a fluoxetina, tem que fazer neuromodulação para tirar a fluoxetina. Ansiedade, eu sou a pessoa ansiosa que é ligada na tomada. Nós estávamos falando de menopausa, eu fui obrigada a fazer uma menopausa química aos 29 anos. Eu fiz esterectomia total, tá? Por um erro médico. Ele disse que eu tinha um diagnóstico, que eu tinha outro completamente diferente, que eu descobri 2 anos depois. A sorte é que eu já tinha as minhas 2 filhas, entendeu? Então, assim, tudo para mim, um pouco tipo a Dani falou. Dani, sou eu e eu, entendeu? Eu não tenho tempo de falar, ai, meu Deus, vou sofrer aqui. Vai, vou chorar e depois eu resolvo. Não, estou trabalhando, recebi uma ligação, vem que a mamãe está passando mal. Fui, estava morta. Minha irmã, eu falei, tem que resolver, cadê? Chama isso, chama aquilo. E continuem resolvendo, estou lá dentro até hoje. Enquanto a minha irmã está sofrendo lá, eu sonhei. Eu não sonho nada, eu sigo a vida. Pode ser que amanhã... Você vai sentar e botar isso pra fora. Entendeu? Você mas precisa. Hoje eu não faço. Então, é como eu sou. Tem uma energia aí forte de resolver as questões para você. Exatamente, entendeu? Minhas filhas são ótimas. Eu tenho um neto da geração Z, está com 20 anos, o meu neto mais velho. Uma filha de 40, uma de 39. Assim, nunca me deram trabalho, nunca precisei buscar fazendo bobagem. O de 20 anos trabalha comigo na equipe. Não tem um evento que não chegue meia dúzia lá para dizer que ele é maravilhoso, que é responsável, sabe? Então, assim, é isso. Então, será que esse equilíbrio não tem um nome? Maturidade? Pode ser, entendeu? Pode ser. Acho que dessa turma podem vir ansiedade, podem vir ansiedades, né? Questões a resolver. A gente tem que olhar, né? Com calma. Mas a maturidade faz muito isso, né? A gente aprender... entendeu? Porque acontecem tantas coisas que você precisa estourar o peito e falar, pode mandar que eu vou resolver, entendeu? Que, tipo assim,
eu tenho que fazer, cara. Mas em algum momento você precisa ser cuidada As também. minhas filhas falam, mãe, vai fazer terapia. Eu falo, pra quê? Eu fico olhando pra cara e falo, isso assim. Aí eu olho e falo, Então, mas não às vezes quero a gente contar, precisa falar. Eu quero que pergunte. Às quero vezes a que gente precisa entenda. falar, entendeu? A gente precisa estar pra fora. Eu não tenho paciência. Respira. Que respira, mas não respira. 3, 4, 6, eu já cansei, não quero mais. Eu sou agitada demais, gente. Então, isso é uma característica de um cérebro acelerado. É muito. Entendeu? Então, por mais que você talvez não tenha sintomas, né, da ansiedade, como a gente está compartilhando aqui, como cada um compartilhou, você tem um cérebro extremamente acelerado. Então, assim, de uma certa forma, em algum lugar isso vai Não sou muito. parar, entendeu? E eu já fui pior. Hoje em dia, com a idade, o amadurecimento. Tá melhorando. Como eu melhorei, entendeu? Que bom. Porque antes eu parecia um radar. Que bom. Dormo. Que bom. Ketos está lá na cabeceira, querida. O Ketos faz companhia para mim, entendeu? Ou então a melatonina. E aí Melatonina é suplemento. Tamo de Acordo, boa com a good melatonina. vibe, tá tudo bem. Gente, todos nós precisamos de um momento, porque olha só, aqui a gente está compartilhando entre mulheres, né? Agora, mesmo que as pessoas achem, eu não preciso fazer terapia, cara, a gente sempre precisa falar, sempre tem algum momento que a gente precisa falar, e nem sempre a nossa amiga tá ali querendo ouvir a gente, ou tá, entendeu? Não, você fica chata, E né? muitas vezes não vai estar não, com uma escuta. Talvez você se adeque melhor com uma terapeuta que tem uma didática ou uma técnica não só da escuta, mas também da interação, onde você vai falar, ela vai te fazer perguntas específicas. E aí, então é por isso que eu digo, cada um é um. Entendeu? Mas a terapia, eu digo que ela é necessária para todos nós, independente se a gente tem alguma questão, algum diagnóstico, pelo menos para a gente se ouvir, tá? Eu compartilho muito. Uma das primeiras técnicas, lá em 2012, quando eu comecei a fazer, a minha primeira psicóloga, ela me deu ouvir, naquela época já tinha WhatsApp, gente, eu acho que já. Era ouvir todos os meus áudios de WhatsApp. Foi um exercício que ela me deu para trabalhar algumas coisas que eu precisava trabalhar, né? Justificativa. Mas em qual velocidade? Porque isso aí... Ouvir a gente ouve, mas... né? Então, aí eu não posso nem falar para ouvir em 2, né, gente? Porque isso dá trabalho para o nosso cérebro. É horrível. Não tinha. Né? Exatamente, eu ia brincar. Nessa época não tinha. Mas qual é o propósito? É a gente ouvir o que a gente está falando para aquilo que a gente precisa trabalhar. Eu precisava trabalhar que eu não tenho que me justificar para o outro. Era esse o meu trabalho, tá? Eu ainda faço isso até hoje, tá, gente? Quando eu tomei antidepressivo pela primeira vez, meu pai olhou para mim, eu lembro até hoje. Minha filha, pelo amor de Deus, senta aqui, o que está acontecendo com você? O que houve? Você está doente desse ponto? Eu falei assim, não, gente, não tem nada demais, não. Eu estou em terapia há um ano, não deu certo. O termo da minha psicóloga na época. A gente vai só tirar uma nuvenzinha aqui, sabe, da sua frente, para a gente poder entender esse processo. E aí a gente vai seguir daí, entendeu? Então, assim, e seguir. Segui com ansiolítico até a pandemia. Quando eu conheci a neuromodulação, é que eu desmedicalizei tudo. Então, assim, desmedicalizei aos poucos, mas desmedicalizei. Às vezes as pessoas me perguntam, mas Lu, você é contra medicamento? Não, eu não sou contra medicamento. É preciso medicamento muitas vezes em conjunto. O que a gente não quer é um medicamento que é para tratar e ali você conseguir mudar aquele funcionamento cerebral e seguir depois sem. E é bem diferente do que ficar 20, 30 anos de uso contínuo. Porque o medicamento, ele vai fazer o quê? Ele vai agir nas suas sinapses cerebrais, aumentando ou diminuindo a produção de determinados neurotransmissores. É isso que ele vai fazer, de forma química. Entendeu? Então, por que a gente na neuromodulação consegue retirar medicamentos? Porque muitas vezes a gente vai atuar de forma elétrica. No estímulo, no TDCS que você faz, né? A gente está ali estimulando a conexão do neurônio de forma elétrica.
A química é do medicamento, libera neurotransmissor. A química é mais forte, é mais potente. A elétrica é mais rápida. Então, quando eu faço em frequência, em quantidade a elétrica, eu consigo sobrepujar isso. Eu consigo aumentar a elétrica e sobrepujar a química. E aí eu consigo ir retirando medicamentos. Para mim, a ansiedade é extrapolar de sentimentos. Medo, tristeza. E aí, não sei se isso é neuromodulação, nunca fiz, mas eu vou procurando caminhos. O que vai me ajudar a recolher esse sentimento? Seja respiração, seja... ela tá me olhando. Não. Tirar, ou então, ele não fechou o casamento, meu Deus. Ok, o próximo vai fechar. E aí, talvez seja a idade, quando você é mais nova, isso se transforma, a perna balança, você vai ficando nervoso, ai meu Deus, hoje em dia você... Para... Não há nada que eu possa fazer. Mas eu digo, foram caminhos. Você vai aprendendo, olha, eu vou recolher esse sentimento como? Por esse caminho. Recolhi. Agora esse. Recolhi. Eu também perdi a minha mãe, daquela, eu fui. Eu tenho uma irmã médica. Quem que vai reconhecer o corpo que ela morreu no hospital? Eu. Foi isso. Recolhi aquele sentimento. Alguém tem que ir lá. Exatamente. Alguém tem que resolver esse problema. O peito e vai. Ok. E aí depois passa um tempo, falei, não, aquilo não era minha mãe, aquilo era um boneco. Recolhi aquele sentimento de tristeza, porque eu falei, isso não pode ser um delimitador da minha vida. Vou recolher. E a gente caminha assim, vamos embora. Vamos caminhando. É liberar esse trauma, né? É liberar isso, é trabalhar, olhar para o luto, viver o luto. O luto tem que ser vivido. Ele não é para ser também abafado, é chorar o que tem que chorar, é liberar o que tem que liberar e seguir. Acho que é isso. Eu me acho uma pessoa muito ansiosa, apesar de parecer tranquila, fala tranquila, mas mãe de 3 filhos, marido, casa, trabalho, isso tudo, né? Por exemplo, eu estou aqui, mas estou super ansiosa já com os afazeres de casa, com as noivas mandando mensagem. Então, isso tudo a gente não desliga. E, assim, é complicado, porque a gente está falando aqui, né? Está falando das dores, do que a gente sente, tem a parte de terapia, mas o que realmente a gente passa no dia a dia, isso complica um pouquinho. Então, eu acho que se você se reconhecer, saber a hora de parar, de respirar, não faço com tanta frequência, mas eu tenho essa ciência. E eu sou muito tranquila quanto a isso, né? A questão do outro, do que fala, apesar de magoar, mas mesmo assim, deitar, ter consciência tranquila, entendeu? Isso é o mais importante. Mas eu acho que essa parte de ansiedade vai fazer parte mesmo da nossa vida. O que vale é a gente buscar, né? Maneiras de se regular. Sim, para a gente viver, tentar viver um pouco mais tranquila. Você falou uma coisa muito importante, estar no presente. Eu acho que é o aqui e o agora, né? Não é nem estar preocupada no futuro e nem estar lamentando ou presa naquilo que foi, que eu deixei de fazer. Então, o presente. Mas a gente tem essa, pelo menos eu, né? Eu me pego muito na minha fé também. Eu tenho essa consciência de que o amanhã não pertence a mim, né? Mas a gente é humano. Eu sou ansiosa e acelerada o tempo inteiro, né? Sou uma pessoa, acho que nasci ansiosa mesmo. E com isso tive um burnout. E um burnout muito sério. Fiquei 1 ano e meio em tratamento psiquiátrico mesmo, porque o corpo pulsava sozinho. Eu trabalhando e as costas pulsando sozinha, a perna pulsando sozinho. O olho pulsando sozinho, né? E eu tive vários sinais e não soube. Então, o que eu digo para as mulheres, né, que trabalham com eventos, que é puxado, se percebam. Porque eu passei despercebido por um monte de detalhes e passei do meu limite. Né? Então, eu lembro que a minha menina da mídia falava, Rosi, você mandou um vídeo para mim agora para pôr no ar e você está com falta de ar. Você subiu escada? Falei, não subi escada, mas realmente estou cansada. Então, eram sinais, né? Minha voz com falha, que não voltou ao normal ainda, por sinal. Minha voz falhando, um cansaço absurdo. Eu disse até que eu pareço um celular com bateria velha, então eu boto na carga, ele vai a 100, tiro da carga, ele já foi a 20.
Então, eu cheguei a um grau tão alto que eu passei mal indo para um evento. Achei que estava fraquinha, fui tomar um Red Bull e me deu um taquicardia. E fui parar no hospital até que o médico falou, você sabe o que você tem? Você não tem... Eu falei, não, acho que eu estou morrendo, né? Provavelmente eu estou tendo um ataque do coração, porque eu cheguei torta, cheguei com a mão torta, cheguei sem andar, não conseguia falar. Achei que eu estava tendo um AVC. E não era. Ele falou, você está com burnout. Eu falei, não sei nem o que é isso, me explique. E ele falou, é um elástico que esticou tanto, você não viu que ele esticou tanto que ele perdeu a elasticidade. Então, ele ficou frouxo. E agora você vai ter que aprender a lidar com isso, porque tem como estagnar, melhorar, mas não retrocede. Então, eu tenho que tomar cuidado para sempre não ter um outro episódio, né? E aí é muita análise, teve a parte do remédio, e agora eu estou na neuromodulação, que eu amo de paixão, e me ajudou muito, né? E antigamente eu achava que a ansiedade era a falta de um tanque de roupa para lavar. Sou da época da minha avó, que era assim. Minha avó falava, se desse um tanque de roupa para lavar, não tinha ansiedade. Não tinha ansiedade, Minha avó sempre me ensinou assim. E eu achava, nossa, gente, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo de ter depressão, ansiedade, burnout. E aí, dos tratamentos foi, primeiro, fé, né? Eu voltei rapidinho para a igreja, que eu estava afastada, melhorou bastante. O meu pet, que eu comprei um pet, porque eu precisava... Meus filhos são grandes já, então eu precisava ter alguém para cuidar. E o pet foi isso, porque eu passei a ter alguém para cuidar, né, além das noivas. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é se perceber. Está ansiosa porque isso está demais, está de menos. Então, o que eu fiz foi diminuir a carga de trabalho, selecionar mais o cliente que eu queria atender. Um dos motivos é aumentar o preço para poder ficar caro e inacessível mesmo, e atender menos clientes, mas de melhor qualidade, para poder eu também me doar do melhor para essa cliente. E eu me permito agora a ter o meu sábado para mim. E falar, nossa, que legal sair sábado com a filha, né? Eu digo para ela que a gente tem sábados de menininha. Sábado passado foi um sábado de menininha. Falei, filha, vamos ter nosso sábado de menininha, sair para comprar, comer junto, curtir, coisa que a gente não fazia, não teve, né? E em pleno sábado, sem me culpar de estar um sábado sem trabalhar, né? Então é difícil, mas eu tô na fase do aprendizado. Agora, Tá o dando legal certo. que você falou que o médico falou para você sobre não ter cura, né? O que acontece? Esse caminho neural está marcado no seu cérebro. O caminho da depressão, o caminho do burnout, ele está marcado e ele não vai ser perdido. Eu costumo dar o exemplo muito para as pessoas entenderem, é por isso que o AA fala um dia de cada vez para o alcoólatra. Aquele caminho está marcado. Então, há pequenos detalhes, muitas vezes, podem ativar Gatilhos. aquela conexão neural. Gatilhos. Então, o que você está fazendo, que você sentiu muita diferença na neuromodulação, você está criando novas caminhos memórias. neurais, entendeu? Para que aquele ali fique mais adormecido e seja ativado nunca, entendeu? Ou mesmo quando tem algum gatilho, você consiga regular ele e ele não vai ser mais ativado daquela maneira. Essa questão de criar novos caminhos mentais, isso é possível em qualquer idade? Ou é mais fácil se é criança, é mais fácil se é adulto, ou depende do tamanho do trauma, ou do quanto esse elástico esticou, como a Roseli falou, como é isso? Não, então, isso hoje a gente já comprova que é possível em qualquer idade. Tá? Antigamente achava-se que só o cérebro da criança produzia novos caminhos, novas conexões. Até há pouco tempo a gente não sabia que era possível uma pessoa idosa ter neurogênese, que é o quê? Novos neurônios. Hoje a gente já sabe que é possível. É claro que não é igual uma criança que está em desenvolvimento. Não é em toda a região do cérebro, mais especificamente no hipocampo, que é a base da memória, onde a gente tem neurogênese, ou seja, novos neurônios. Agora, conexões é o que hoje todo mundo aqui escuta muito falar, que é a neuroplasticidade. Nosso cérebro é plástico, então ele vai se readaptar. Mesmo quando a gente tem um AVC, quando a gente tem, né, uma isquemia numa região do cérebro, muitas vezes aquele paciente consegue voltar àquela função, seja motora, seja cognitiva. Por quê? Porque o cérebro é plástico, ele é adaptável, a grosso modo falando, tá? Então, em qualquer idade existe neuroplasticidade. Bom, eu sou uma pessoa ansiosa, para variar, né? Faço tratamento também, acho que como a maioria, terapia, etc, etc.
Mas eu encontrei uma pessoa mais ansiosa do que eu, que é meu marido. Inclusive, na semana passada, ele falou: estou infartando. Fomos para o hospital, entrou lá com, né, com todo o quadro de infarto. Não, era uma crise de ansiedade. Aí eu falei: tá bom. Falei: bom, gente, então tem que fazer, né? Eu tenho que tentar me regular de alguma forma. Eu já vou no psiquiatra, já tomo remédio, enfim. Então eu consigo estar bem. Mas eu não conhecia essa neuromodulação. Neuromodulação, são várias técnicas. E eu achei muito interessante. Porém, ele, além de ser ansioso, crônico, ele tem um TDAH bizarro. Mesmo para quem tem essas questões neurológicas, vamos dizer assim, né? Seja um TDAH, ou quem é bipolar, ou quem tem síndrome do pânico, enfim, também consegue tirar a medicação ou não? Ela sempre vai ter que manter uma medicação, porque ela tem uma questão neurológica, né? Vamos dizer assim, um quadro. E então ela vai ter que fazer os dois ou não? Consegue tirar? Então, cada caso é um caso, né? A gente, né? E nesse caso tem que ter um acompanhamento do médico, do neurologista que acompanha ele para o tratamento. Agora, é possível, tá? Porque o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A ideia é que ele afete muito mais a parte do desenvolvimento daquela pessoa. E aí depois já estar mais maturado e ele conseguindo gerir. O que acontece hoje é que muitos adultos estão recebendo diagnóstico agora, porque não se tinha isso na nossa época, entendeu? Então, como não se fez um tratamento adequado desde lá cedo, né? O médico vai entrar com medicamento, a gente vai trabalhar para regular esse cérebro. A gente tem ótimos artigos aí científicos mostrando várias melhoras com diversas técnicas para os sintomas do TDAH, porque o TDAH não é uma doença, é um transtorno. Ele tem um cérebro que funciona diferente e ele tem maior probabilidade para o que a gente chama de comorbidade, que é o quê? Ansiedade, depressão, entendeu? Outros transtornos em conjunto, tá? A gente chama de transtorno guarda-chuva, o TDAH. Ele traz vários outros ali embaixo dele, tá? Então, assim, existe possibilidade? Sim. Eu já tive pacientes mais novos, 20 e poucos anos de TDAH, que conseguiu tirar a Venvance, Ritalina e se autorregular, dando conta, né, da sua rotina de vida. Agora, cada caso vai ser um caso e um tempo. Vai depender da resposta daquele cérebro. Alguns cérebros respondem mais rápido ao tratamento, algumas melhores, outros demoram um pouco mais, entendeu? Então, dependendo da intensidade das queixas dele, aí a gente tem que ir avaliando ao longo do tratamento a resposta do cérebro dele. Como que eu defino ansiedade para mim? Excesso de futuro, né? A gente não pode controlar, acho que foi você que falou, a Kátia, né? O amanhã, e a gente não controla nem mesmo o ar que respiramos. Porque quando a gente coloca os nossos pés no chão e estamos respirando, isso é algo incontrolável. Ao mesmo tempo que estamos, daqui a 1 segundo, 10 segundos, podemos não estar. Então, isso é algo muito interessante que eu aprendi. E falamos aqui de espiritualidade, né? Também sou cristã. Tem uma fala de Jesus que, para mim, as falas de Jesus eu amo, sou apaixonada. E ele fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Então, esse versículo, toda vez que eu não posso e eu quero pegar o controle, ele vem à minha mente. Vinde a mim, troca o fardo porque o meu é leve, né? Então, eu quero contar um episódio que aconteceu comigo de ansiedade, e esse eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque foi horrível. Além de ter o privilégio de trabalhar no Buffet Guanabara, eu também sou cantora. E eu fui participar de um concurso com vários cantores. Gente, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que aquilo ali eu não conseguia controlar. Por quê? Além de ter cantores que eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu fui escolhida? Que esses caras cantam muito, era tipo assim, nível The Voice. E o meu professor, meu coach, né, ele tava na minha frente. Eu falei, misericórdia, se eu errar um negócio ali, já era, eu vou ser, né, pega pra Cristo aqui. E aí, o que aconteceu? Eu travei e a minha voz simplesmente ela sumiu. E aí eu fiz uma oração assim a Deus na hora ali, porque eu não tinha tempo para ajoelhar. Falei, Deus, me ajuda, eu preciso cantar. E aí a minha voz veio, mas veio trêmula, enfim.
esse foi um episódio, assim, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E eu tenho muita dificuldade para dormir, se você puder me indicar alguma coisa. Porque eu não faço Bora no terapia. consultório para você dormir melhor. Então, hoje, quando eu vejo que eu tô saindo do controle, eu já, né? Meu Deus, eu preciso respirar, preciso voltar aqui pra vida continuar, né? Gente, foi impressionante o que você falou. Foi legal que é só pra gente amarrar aqui, né? Você falou sobre a oração. Hoje já tem, e é independente de religião. Tem um neurologista que eu gosto muito, que eu sigo, e ele fala muito isso. Ele é cristão, mas independente de religião, existem hoje muitos artigos científicos que mostram que quando você está em oração, em comunicação, com a sua fé, você ativa o córtex pré-frontal, né? E o nosso córtex frontal e pré-frontal é onde está o nosso controle, as nossas funções executivas. É o maestro do maestro. Eu costumo dizer que o cérebro é o maestro do corpo e o córtex frontal e pré-frontal é o maestro do cérebro, né? E aí ele está ligado a controle inibitório. Então você conseguiu, mesmo que de uma forma ainda saindo com a voz trêmula, regular alguma coisa, né? Então, assim, foi bem interessante você falar isso. Lu, pegando um gancho aqui no que a Renata falou, fala um pouquinho da insônia pra gente, que tá todo mundo curiosa. A gente estava falando sobre ansiedade, né? Cada um expôs aqui e a insônia, que permeia a gente, ainda mais quem trabalha com evento, é uma luta nossa diária, né? Exatamente, gente. Então, eu costumo dizer que a insônia é um dos fatores mais importantes para a gente olhar. Antes da ansiedade, a insônia é mais importante, porque se a gente não dorme, a gente alimenta o quadro ansioso no dia seguinte, tá? Então, assim, pequenos detalhes a gente pode fazer, né? Você me falou, Renata, o que eu posso fazer? Sim, existem diversas técnicas da neuromodulação que podem te ajudar com a insônia. Agora, tem coisas muito simples que às vezes a gente não sabe que a gente pode fazer. E a primordial delas é a higiene do sono. Então, assim, higiene do sono, gente, é muito importante. Porque a gente toma melatonina hoje porque o nosso organismo não está produzindo melatonina. Primeiro, por causa da quantidade de luzes que a gente tem na nossa casa, né? Dá prioridade para a luz amarela, é muito melhor, porque nosso cérebro está acostumado com a luz da fogueira, né? Tá? Então, a luz amarela é melhor. E a penumbra. Então, assim, eu postei no meu Instagram essa semana, eu sigo uma neurologista maravilhosa, a doutora Carolina, e eu postei um recorte de vídeo dela que ela falou que ela era estranha, e ela compartilhou o estranho dela, que ela indicou para uma amiga dermatologista fazer, que depois, eu vou chegar em casa agora, na minha casa, se estiver só eu, não vai ter luz acesa. Eu tenho a luz da minha cozinha acesa e abajur e aquelas luzezinhas que você vai colocando nas tomadas, tá? Por quê? Porque eu estou informando para o meu cérebro que já passou das 19 horas e que ele tem que começar a produzir melatonina. Ele não tem que liberar cortisol para eu estar ali, né? Nem noradrenalina, adrenalina, nada, entende? Então, esse organismo precisa estar regulado no ciclo circadiano. Então, pequenos detalhes. Diminui a luz. Luciana, não consigo chegar igual uma maluca depois de 8 horas da noite e diminuir tudo. Vamos começar 1 hora antes. Lembra aquilo que eu falei antes da respiração? É a mesma coisa. Vamos começar 1 hora antes, sem tela, 1 hora, sem tela nenhuma, gente. Mas eu vejo TV. Não rola. Então, bota assim, é muito difícil para mim. Vamos começar aos poucos? Coloca a tela azul, deixa tudo em penumbra, bota seu celular naquela parte com 0 iluminação para você acabar de responder. Agora, pelo menos os 30 minutos antes de você dormir, tira tudo. Tira tudo. Porque o celular, as telas estão desregulando demais o nosso cérebro. Demais. E não é só pela quantidade de informação, é pela luz que ele emite. Porque aí ele quebra aquele ciclo circadiano. Entendeu? Então, essa dica é uma, assim, todo mundo pode fazer isso. É de graça. E é criar o hábito, né? Ler livro pode, né? Sim, com uma luz ler livro é fraquinha. ótimo. Ler livro é ótimo, com aquela luzinha direcionada, entendeu? Então, tirar a tela, bota escrever antes de dormir. Escrever à mão é muito importante para o nosso cérebro em várias funções, entendeu? A gente está no digital o tempo inteiro. Então, à noite, atividades que estimulem esse cérebro a dormir. Tá? Vão ter situações que você não vai dar conta só com isso, tá? Mas são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, já pode começar por aí. Comer
A alimentação, 3 horas antes seria o ideal de dormir, entendeu? A gente precisa desse organismo, ou então uma alimentação leve. Uma alimentação leve, não consigo diminuir tudo. Começa a tirar a janta. Seu organismo não pode deitar tendo que estar gastando, produzindo energia para digestão. A gente quebrou todo aquele ciclo circadiano. Então tem 1000 coisas, evitar açúcar, café, gente, depois das 15 horas. Eu sei que é muito desafiador para a galera que trabalha à tarde, mas café depois das 15 é um veneno. Então, assim, beleza, eu vou virar à noite, vou dormir à noite, entendeu? Então, assim, tem outras dicasinhas. E aí... são fatos e fatos. Vocês trabalham à noite, não tem como fugir disso. Vão ter momentos que você vai estar desregulada e quando voltar, vocês vão ter que tentar o máximo do dia da semana, tentar regular para ir amenizando essa quebra. Porque perder noites de sono não é à toa que profissionais de saúde que trabalham de plantão recebem por insalubridade. Ao longo dos anos, isso é prejudicial, entendeu? É só à noite que o nosso cérebro faz a faxina. Joga fora todo o lixo que tem que levar. E o sono não recupera. Então, a gente tem que tentar o máximo possível fazer estratégiazinhas para melhorar isso. Lu, o papo de eventos está maravilhoso, mas a gente vai ter que ter outro episódio inteiro, porque não foi possível, assim, assimilar essa última parte. O que acontece para nós que trabalhamos com eventos, muitas vezes às 8 horas, a gente está começando 7, 8 horas, a gente está começando mais um turno da nossa vida. Eu acho que a gente vai precisar revolucionar a neuromodulação. Você vai precisar... Vamos criar estratégias para um estudo específico para as cerimonialistas, aí todas nós seremos suas clientes. Gente, quinta e sexta eu estou em aula imersa da minha última pós-graduação. Já vou levar esse debate, estudo de casa, então. Exatamente. Inclusive, o nosso atendimento tem que ser à noite, porque, entendeu? Após as 8. Passa seu Instagram pra gente. Aqui, ali, pra telinha, ali. Lu Neurocognição, cognicão, né? Sem cedilha e sem tio. E nós vamos ter que encerrar aqui por livre e espontânea pressão de todo mundo que está aqui, porque por nós a gente ia continuar aqui até semana que vem, gente. Então, agradecer muito a Lulu, muito obrigada pela sua presença, obrigada por todo o seu esclarecimento, parabéns por todo o seu conhecimento. Obrigada, gente. Queria agradecer a todas vocês aí pela atenção e pelo partilhar, que foi incrível de vocês permanecerem aqui. Muito obrigada. E nós queremos agradecer a você que nos acompanhou e nos acompanha aqui no Sempre Elas, com a Alê, no quadro Papo de Eventos, e esperamos você na próxima semana. Beijo!